Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Revista de Sábado, um conteúdo semanal aqui do canal do Vanucci, com as notícias, com os números, com os bastidores da TV e do audiovisual. Preparamos um episódio com muitas coisas para você, então vamos aos destaques desta edição. Tensão nos bastidores de Vale Tudo, clima pesado entre Cauã Raymond e Bela Campos vira o assunto principal sobre a nova novela da Globo. Globo divulga detalhes do show da festa dos 60 anos, elenco reunido e muitas atrações musicais confirmadas. Saiba daqui a pouco quem assiste a novela Força de Mulher. A Record estreia na próxima semana a terceira temporada da trama turca. E o que esperar da final do BBB 25? Júnior Guesla vem logo mais à Revista de Sábado para falar sobre os últimos episódios do BBB. E Ricardo Xavier traz sugestões de realities para os fãs do gênero, para que não fiquem na ressaca do Big Brother Brasil. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora, aqui na Revista de Sábado, que também tem as dicas de séries, o baú da TV, o giro do Val e muito mais. E já que estamos começando um novo episódio da Revista de Sábado, já aproveite para deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E comente todos os assuntos. A sua participação é muito importante. Se desejar, faça sua inscrição aqui no canal. Você também pode ser um membro do canal do Vanucci e isso vai ser uma grande honra para mim. Eu agradeço desde já. A Globo divulgou as atrações do show 60 anos. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy Júnior, Ivete Sangalo, Chitãozinho Chororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho vão cantar no especial. O programa também vai reunir o elenco da emissora, incluindo nomes do esporte e do jornalismo, para relembrar muitas histórias. Os estúdios Globo se transformaram no cenário desta grande comemoração. Alguns dos números musicais acontecem nas cidades cenográficas. O show contará também com cenas inéditas de dramaturgia para recordar as grandes produções. Um palco foi criado para receber encontros musicais inéditos, apresentações especiais de esporte e jornalismo, artistas e também a plateia. São 2.000 metros quadrados de cenário, sendo o maior já produzido pela Globo. São 550 metros quadrados em painéis de LED, 14 câmeras de cinema envolvidos na transmissão. O show 60 anos será exibido na segunda-feira, dia 28 de abril, logo após a novela Vale Tudo. Aliás, será neste capítulo em que Odete Roitman chega à novela. Na última quarta-feira, a Globo realizou a festa de lançamento de Dona de Mim. O evento teve como premissa as conexões humanas e a potência das mulheres e aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Rosane Svartman e o diretor artístico Alan Fitterman fizeram questão de conversar com todos os convidados. A autora destacou que a faixa das 19 horas possibilita reunir melodrama, humor e ação e faz pensar, refletir e, claro, se divertir. Um dos pontos altos da noite foi uma performance exclusiva para o evento com as atrizes Bel Lima e Cecília Chances. Elas cantaram Dona de Mim junto com um grupo de mulheres. Clara Monet, que é a protagonista da novela, aproveitou cada momento da festa e não escondeu a alegria com um novo trabalho. A Cláudia Abreu está retornando às novelas após 9 anos. Ela será Filipa, mulher de Tony Ramos. Aliás, falou que está muito feliz com essa participação. E o ator, o Tony Ramos, era um dos mais entusiasmados com a nova história de Rosane Svartman. Dona de Mim estreia na segunda-feira, dia 28 de abril. Tem a estreia da novela, Jornal Nacional, chegada de Odete Roitman em Vale Tudo e logo depois o show 60 anos. A abertura da Comedy Con Brasil 2025 está confirmada para o dia 17 de julho no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro. Os atores da série Eu, a Patroa e as Crianças estarão no evento. Os ingressos para a abertura estão disponíveis no site oficial do evento e garantem, além do acesso à noite exclusiva, entrada prioritária na convenção principal, sem a necessidade de entrar em filas. Os valores são de R$80 a R$200 e é importante destacar, que a convenção principal, realizada entre os dias 18 e 20 de julho, na Biblioteca Parque Estadual, contará com uma programação diversa que inclui painéis, oficinas, apresentações e presenças nacionais e internacionais. Para esta atividade, a entrada é gratuita, com opção de ingresso solidário mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
E a semana que termina foi marcada por muitas notícias de bastidores tensos em Vale Tudo. Na última segunda-feira, o site da revista Veja publicou uma nota sobre a briga entre Bela Campos e Cauã Raymond, com direito à reclamação a diretores e também ao compliance da Globo. A partir daí, o público acompanhou uma sequência de capítulos dessa novela paralela a Vale Tudo. E nas redes sociais, alguns enxergaram ali recados e provocações de artistas. O fato é que na quinta-feira, a Bela Campos e o Cauã Raymond foram chamados ali pelo alto comando da Globo, tiveram uma reunião ali para tentar resolver essa questão e não deixar que toda essa instabilidade nos bastidores possa prejudicar a novela. Vale Tudo tem os melhores índices de audiência no Rio de Janeiro, está na meta no PNT e aqui em São Paulo ainda não se estabilizou muito bem. Por isso, toda essa preocupação do alto comando da Globo para que este bastidor não ganhe mais destaque do que a novela. A gente vai acompanhar, claro, né? Informar tudo aqui no canal do Vanucci, aqui no YouTube ou lá no site, canaldovanucci.com.br. BBB 25 termina na próxima terça-feira. Guilherme já está na final. João, Renato e Vitória estão agora no paredão e esta edição vai terminar longe de ser uma das melhores. E olha que era para comemorar, né? Todo esse tempo de BBB, né? As 25 edições. Mas esse é um assunto para o Júnior Gessler. Fala Vanucci, fala amigos do Revista de Sábado, está chegando ao final a temporada 25 do BBB. Na última semana eu falei aqui no Revista de Sábado sobre a parte boa deste BBB, que sem dúvida é essa imprevisibilidade de reta final, né? Nós temos agora um paredão com Renata, João Pedro e também com Vitória. Eu imagino que o eliminado deste paredão seja o João Pedro, porque para mim a gente vai ter... tendo, né, na final Renata e Vitória, nós teremos ali com certeza uma disputa das mais interessantes, como há muito tempo a gente não via no BBB numa final, né, de duas torcidas muito engajadas querendo que as suas favoritas sejam campeãs. Guilherme é o primeiro finalista do BBB 25, depois de vencer a prova do finalista da última quinta-feira, e com isso, que terminou na sexta, né, e com isso nós temos então já o genro mais famoso do Brasil na final desta temporada 25 do BBB, e depois, na sequência, teremos aí o resultado, né, neste domingo entre Renata, Vitória e também João Pedro. De novo, a gente falou de uma temporada que foi muito atípica, foi uma temporada que foi muito criticada, jogadores muito pouco engajados com o jogo. Eu acho que o que a gente teve, talvez, da metade pra frente, foi uma reversão de alguns cenários, uma reversão de alguns dos quadros que a gente tinha muito ruins nas primeiras semanas. Assim, a demora que a temporada teve pra engrenar de alguma maneira foi muito complicada, mas isso também fez com que demorassem a surgir torcidas um pouco mais engajadas pelos seus favoritos, e quando elas surgiram mais ou menos de tamanhos parecidos. Como eu já falei anteriormente, eu ainda acredito que Renata e Vitória é o grande embate dessa final, né? Eu imagino que as duas vão para a final e eu imagino que elas são, de fato, as protagonistas dessa final. Guilherme, mesmo sendo um finalista garantido, eu acho difícil que seja o campeão ou que divida o protagonismo dessa final entre Renata e Vitória. Posso queimar a língua completamente amanhã à noite, no domingo, quando teremos essa característica de grande final, de fato, com os 3 finalistas do BBB 25. Mas eu acho que essa final entre Renata e Vitória traz, pelo menos dos remanescentes dessa temporada, algo muito forte entre as duas que mais tiveram histórias, mais tiveram narrativas. Nós tivemos a Aline também, que foi precocemente eliminada, eu sempre lembro isso aqui, mas que tinha bastante história para contar dentro desse BBB. E dos remanescentes, de quem sobrou, a Renata foi quem primeiro foi para aquele almoço da discórdia, não sei se vocês se lembram, lá no início da temporada, uma das primeiras tentativas do Dourado e equipe de fazer com que eles se comprometessem, e também teve depois a vitrine do seu Fifi, em que ela foi escolhida e foi levada para o escrutínio do público, para que o público pudesse dizer mensagens diretamente para Renata. Ainda assim, a temporada foi tão atípica que, mesmo a Renata aceitando algumas das sugestões e levando isso para dentro da casa, houve a eliminação da Eva alguns paredões depois do retorno da Renata dessa vitrine. Isso também tornou confusa para ela, né, a decisão do público, e eu acho que mantém interessante, de certa forma, esse BBB 25.
Eu acho que nas últimas semanas, pelo menos, essa temporada se diferenciou bastante do BBB 19, a quem eu já vinha comparando o BBB 25, a edição a qual eu vinha comparando o BBB 25 há algumas semanas. Eu acho que a gente está tendo, pelo menos nessa reta final, uma imprevisibilidade grande de quem deve levar esse título para casa. A torcida da Renata já provou ser silenciosa, mas muito competente na hora de trabalhar no G-Show, na hora do voto mesmo. A torcida da Renata não costuma votar muito nas enquetes que apontam tendências na internet, como o Votalhada, que é o mais famoso de todos, né? Os agregadores de enquetes, mas a torcida da Renata, de fato, tem um trabalho muito forte na plataforma oficial, que é o G-Show. Isso é o mais importante, né? E Vitória, em todos os paredões que foi depois da eliminação de Camila e Tamires, se mostrou também uma jogadora com uma torcida muito forte, porque ela quase nunca era o foco das votações, né? Também houve essa alternância entre ela não ser o foco das votações e, ao mesmo tempo, ser muito forte junto a outros competidores em outros paredões. Então, eu acho que isso define muito o quanto a presença de Renata e Vitória numa final do BBB 25 trará imprevisibilidade a respeito do resultado, mas eu acredito que fica entre as duas. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado e segue a revista de sábado. Se você é fã de reality show, não ficará na ressaca do BBB. O Ricardo Xavier traz um top de boas opções para quem não consegue ficar sem um bom reality. Fala, Vanucci, mais uma vez aqui no Revista de Sábado. O BBB tá acabando e tem muita gente que vai ficar órfã do programa, que gosta de um reality, apesar dessa edição não ser aquele sucesso da audiência, de repercussão. Mas para você que é fã do gênero e que vai ficar sem ter o que assistir um pouco depois do fim do BBB, aqui vão algumas dicas para você matar essa solidão. Para você continuar no mesmo gênero de confinamento, vem aí Power Couple Brasil na sua 7ª edição. Agora apresentado pela Rafa Brits e pelo Felipe Andreoli, o reality da Record estreia já com muitos participantes já confirmados, já pode fazer uma pesquisa de quem tá aí, já tem polêmica envolvida, mas promete o que o BBB não entregou, muito mais rixa, muito mais discussão, muito mais conflitos entre os participantes. O Power Couple dessa edição está sendo muito esperado após o fracasso do BBB, para ver se entrega tudo que a gente não teve nesse BBB. A minha segunda dica vem da Netflix. Você pode entrar na plataforma, se você digitar na busca o gênero reality, vai aparecer tanta coisa que você pode maratonar. Por exemplo, Casamento às Cegas. Tem a versão brasileira, a sueca, a argentina. Tem 1 milhão de versões praticamente do mundo inteiro do Casamento às Cegas. Tem outros realities de outros gêneros. Tem realities culinários, tem de reforma de carro, de casa, de viagens, que acompanham celebridades americanas, tem de tudo, são muitas opções para você assistir e maratonar tudo de uma vez só. Então vá lá, ache o gênero que você mais gosta dentro de realities e seja feliz maratonando, aproveitando esse feriadão que está aí também e logo após quando acabar o BBB também. A minha terceira dica vem de 2 realities que já acabaram: Túnel do Amor, que está no Globoplay, e Ilhados com a Sogra, que está na Netflix. Fizeram bastante repercussão ultimamente, principalmente Ilhados com a Sogra, que na sua 2ª temporada na Netflix. Acabou agora em janeiro, teve muita coisa, muita rede social movimentou bastante com essa nova temporada. Vale muito a pena você maratonar, estão todos os episódios lá, dá para você sentar e assistir tudo de uma vez e não ter que esperar dia após dia para ver o que está acontecendo. A minha 4ª dica é o reality da Sabrina Sato, que vai estrear agora dia 30 de abril também. É o reality show Minha Mãe com Seu Pai. É um formato da ITV Studios que está fazendo sucesso em diversos países e vai ter a versão brasileira a partir de agora. Vão ser 10 episódios, exibidos em 3 etapas, tá? As 2 primeiras vão ser exibidas no dia 30 e no dia 7, com 4 episódios cada. Os últimos 2 vão ser lançados simultaneamente no dia 14 de maio. Então, essa é um reality de temporada curta, para você acompanhar e saber tudo vai acontecer muito rápido. A proposta é muito simples, tá? Vão ser dinâmicas onde homens e mulheres já mais maduros, com filhos, vão se encontrar para tentar ter um relacionamento, se conhecer melhor e tudo mais. E os filhos de cada um deles vão ter papéis decisivos, né, nessa dinâmica toda. Com a presença da Sabrina, o reality promete, então você pode ver tudo muito em breve também no Globoplay. E para fechar esse top 5, a dica vai fugindo do gênero reality, mas não deixa de ter
as pessoas sendo bisbilhotadas 24 horas por dia. Hoje eu vou indicar agora uma série que está no Disney Plus, a série chamada Paradise. Ele é uma série que tem um gênero mais de suspense. Não posso falar muito sobre, mas porque senão eu vou acabar dando bastante spoilers e não é essa a intenção. Quero que vocês assistam. São 8 episódios dessa primeira temporada. Um crime acontece numa cidadezinha e logo depois o chefe de segurança do presidente que é assassinado, ele é o principal suspeito do crime. Vocês vão perceber que a cidade toda é monitorada, todo mundo é visto o tempo inteiro, e a partir daí as coisas começam a se desenrolar. Essa série fez bastante sucesso, foi muito, muito bem avaliada pela crítica. Ela é estrelada pelo ator Sterling K. Brown. Você que não tá ligando o nome da pessoa, ele é o mesmo ator de This Is Us, que também fez muito sucesso aqui no Brasil recentemente. Tem outros grandes atores na série, né? Então vale muito a pena você assistir. São 8 episódios, você maratona rapidinho. Após o primeiro episódio, eu já tenho certeza que você vai ficar grudado para saber o que está acontecendo, entender todos os mistérios e porque todo mundo é monitorado também o tempo inteiro. Então, aproveite essas dicas após o BBB e seja feliz com o seu olhar 24 horas por dia, por cima de todo mundo. Até mais. A nova temporada de Conversa com Bial estreia nesta segunda-feira após o Jornal da Globo. A nova temporada do programa será dedicada às comemorações dos 60 anos da TV Globo. Na primeira semana, Bial recebe personalidades que marcaram a trajetória da emissora. Na segunda-feira, celebra os 40 anos de Roque Santeiro, um dos maiores marcos da teledramaturgia nacional. Regina Duarte é a convidada. Ao seu lado estará a jornalista Laura Matos, que escreveu o livro Herói Mutilado, Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura. Na terça-feira, dia 22, a dramaturgia segue em pauta, mas dessa vez voltada para aspectos sociais com o tema O Crescente Protagonismo Negro na TV. Vai estar lá o ator Lázaro Ramos. Na quarta-feira, tem um encontro de 3 grandes autores da teledramaturgia, Alessandra Poggi, Rosane Svartman e Valcir Carrasco. Tem estilos ali diferentes, distintos, mas eles falam, né, sobre esses bastidores no processo criativo, o desafio de fazer, né, diálogos ali com diferentes públicos e a constante renovação do formato. Na quinta-feira, o programa mergulha no encanto das músicas de novela e vai receber Ney Matogrosso. E na sexta-feira, o tema é a evolução do telejornalismo na era digital, tem a presença de William Bonner. A Record resolveu não abrir espaço entre temporadas e já estreia na próxima quarta-feira a nova fase da novela Força de Mulher. Esta terceira safra de capítulos está prevista para ir ao ar até julho, quando será substituída por uma minissérie bíblica. Paulo o Apóstolo é a que deve entrar no lugar logo na sequência, mas também estão disponíveis a história de Jó e o Senhor e a Serva. Mas se você é fã de novela turca, não se preocupe não, viu? A Iludida estreia ainda neste ano, provavelmente em outubro, aí substituindo uma dessas minisséries bíblicas. A Iludida tem Caner Sindoruk, o Sarp de Força de Mulher, como protagonista. Força de Mulher tem um público majoritariamente feminino, mas os homens representam 40% desta plateia. Os números da audiência em São Paulo são sempre bons, né? A média aqui, né? A média mês aqui em São Paulo está lá em 8,5, né? Mas em Goiânia impressiona. Na capital de Goiás, a novela chega a 12 pontos, fechou a 12 pontos na média mês. Em Belo Horizonte e em Vitória, a novela tem 10 pontos. Força de Mulher é, sem dúvida, um dos melhores acertos da Rede Record. E hoje, no quadro Baú das Telenovelas, eu quero trazer para vocês uma novela das 6. Sabe, com aquele gostinho de novela das 8? Antiga novela das 8, hoje em dia das 9. Eu tô falando de Fera Radical. Trilha sonora aqui nacional, com a linda Carla Camurati na capa, e trilha sonora internacional com o José Maier, que fazia o Fernando, um dos protagonistas da trama. Bom, Fera Radical era a história da Cláudia, personagem da Malu Mader. A família dela tinha um pedacinho de terra ali, que ficava no meio de uma grande fazenda do Altino Flores, personagem do Paulo Goulart. Bom, a certa altura, o Paulo Goulart quer comprar essas terras, esse pedacinho de terra. E o pai da Malu Mader não quer vender. Resultado,
ocorre um massacre e todos são assassinados. Tanto o pai, a mãe e os irmãos. Menos a Cláudia, que consegue fugir. Quando ela está fugindo, ela vê que uma pessoa, que seria o mandante do crime, estava num cavalo usando uma bota e esse cavalo empina e essa pessoa cai. Essa é a memória dela. Inclusive a primeira cena, uma das primeiras cenas da novela, é a Madeira acordando de um pesadelo, lembrando justamente essa cena. Pegando fogo a casa dela e uma pessoa com uma bota caindo do cavalo. Ela dá um jeito de se infiltrar nas empresas do Paulo Goulart, volta para a cidade lá, ela sai do Rio de Janeiro, volta lá para aquela cidadezinha, interior do Rio, e lá ela inicia o plano de vingança dela. Ali ela conhece o personagem do José Maier, que é o Fernando, que é um cowboyzão rústico, e do Thales Panchacon, que era o Heitor, irmão do Fernando, que já era um cara mais sofisticado e tal. Ela se envolve com os dois, apesar dela amar o Fernando, e acaba ficando com ele no final da novela. Bom, a grande vilã de toda a história e a grande responsável pelo massacre da família da Cláudia não tinha sido o Altino Flores do Paulo Goulart, e sim a Yara Amaral, personagem brilhantemente defendido por ela, que era a Joana Flores. Ela era a grande vilã da trama e se descobre no final da novela, numa cena icônica, a Cláudia vestida de noiva. Ela aparece desesperada, a Yara Amaral, ela não quer aquele casamento da Cláudia com o filho dela, Fernando, e a Cláudia acaba assassinando a Joana, e numa cena emblemática do Horário das 6. Bom, Fera Radical foi um grande sucesso que trouxe um gostinho amargo por causa da morte da Yara Amaral. Ela sofreu aquele acidente no Batomushi, na passagem de 1988 para 1989. O Batomushi virou e ela foi uma das vítimas fatais. E ela não teve o gosto de ver a fama que ela teve no ano de 1989, levando vários prêmios pela personagem, pela vilã Joana Flores. Bom, essa novela foi escrita em 40 dias, olha que loucura, em 40 dias da ideia do Walter Negrão até o início das gravações e entrada no ar. Foi recorde, assim, foi uma coisa feita de última hora. E o Walter Negrão já tinha escrito uma novela chamada Cavalo de Aço, baseado num livro chamado A Visita da Bela Senhora, e basicamente é a mesma trama, só que em vez de ser uma moça, era um rapaz, que era o Tarcísio Meira na época. Ele volta também para se vingar de um massacre contra a família dele. Por isso que eu disse que essa novela Fera Radical, apesar de ser uma novela das 6, tinha um gostinho de novela das 9, antiga novela das 8. Apesar da trama ser um pouco mais leve, claro, para se adequar ao horário, ela trazia uma história muito forte, que tranquilamente era novela, se enquadraria perfeitamente nas novelas das 9. Bom, Fera Radical teve 42,8 pontos de audiência média em São Paulo, com incríveis picos de 53, e 52 pontos no Rio, com incríveis picos de 68. Um grande sucesso que está disponível no Globoplay para ser assistido a qualquer hora. Bom, era essa que eu queria tirar do baú, e te vejo na semana que vem. Beijo! A série A Idade Dourada retorna para sua terceira temporada em 8 episódios em junho na HBO e na Max. Ambientada em um período de intensas transformações econômicas e sociais, a trama retrata uma era em que muitos impérios foram erguidos. Agora, após os acontecimentos da Guerra das Óperas, na temporada passada, a nova temporada mostra a velha guarda enfraquecida enquanto os Russells se posicionam para assumir o topo da sociedade. Em uma Nova York que avança rumo ao futuro, a ambição de cada personagem pode ter um custo muito mais alto do que se imagina. A série promete, essa terceira temporada promete. Oi, Vanucci! Oi, pessoal da Revista de Sábado. Vamos falar sobre uma série onde muita gente está apostando que é a nova grande aposta da Netflix e a nova Grey's Anatomy. A série se chama Pulse, em inglês. Ela foi traduzida para pulso, mas na verdade seria pulsação, se a gente fosse pegar realmente ali no sentido da série.
E assim como Grey's Anatomy, Chicago Med e outras séries médicas nesse formato, ele se passa dentro da chegada de emergência de um hospital em Miami. Muitos dos personagens ali falam espanhol, então é uma série que traz com muita força a imigração mexicana e latina de uma forma geral para dentro da série, coisas que a gente não observa em outras. Até vamos fazer um paralelo aqui, a Max terminou agora com o último episódio de The Pitt, que é muito boa, por sinal, mas voltando para a Pulsação, ela traz esse mundo latino mais forte, diferente de outras séries, mas ela tem a mesma densidade. Quais são as observações que eu faço sobre a série? Na questão da parte médica, é uma série bacana que ela segue ali realmente o mesmo padrão de todas as outras. Existe ali a novela dos personagens, que é realmente normalmente o ponto forte, junto com os pacientes que chegam nesse hospital, então a gente acompanha esse drama. E Pulsação, ela escolhe um tema específico de um acontecimento para conduzir a primeira temporada, que é uma médica residente que faz uma acusação de assédio contra o chefe, que é o chefe residente ali do departamento. Porém, a cada episódio e a cada momento, a gente vai entendendo um pouco mais essa relação sobre eles e os desdobramentos que essa denúncia pode ter no hospital. Qual que é as minhas observações sobre a série? Na questão de dramaticidade, do tipo, ela realmente é a nova aposta, tudo mais, ela tem potencial para ser. Ela tá um pouquinho longe, ao meu ver, de ser um Grey's Anatomy, principalmente ali das primeiras temporadas, tá? Vamos combinar que Grey's Anatomy se perdeu um pouquinho nas últimas temporadas. Mas aquela ideia de se tornar a grande novela e tudo mais, não sei se ela tem tanto potencial assim, porque, ao meu ver, ela tem dois problemas. A primeira é resolvível, é mais fácil, que é a questão de efeitos especiais que eles usam, principalmente no começo da temporada, onde um tornado chega em Miami. São efeitos especiais muito fracos, muito ruins, e acaba deixando a série com cara de caseira, nesse sentido. Ela poderia ser um pouco melhor. E a outra questão que eu enxergo ali na série é que ela tem algumas falhas de roteiro. Nem tudo fica muito claro do porquê que acontece. Para alguns personagens ali da ala médica, né, o centro principal, alguns eventos acontecem na sequência. De um dia para o outro, eles nunca deixaram o hospital ali durante os 10 episódios. Saíram, acho que um dia só do hospital. Para outros personagens, parece que mais tempo passou. Então, existe ali uma quebra de cronologia dentro da história. E alguns fatos não fazem muito sentido em alguns momentos, ao meu ver. Então, eu acho que ela é uma série boa. Não existe uma confirmação de uma segunda temporada, mas a série tem cara ela deixou pontas soltas para que você consiga ter uma segunda temporada. Tem muitos desdobramentos ali, principalmente no último episódio, onde ele dá essa margem, mas ao mesmo tempo ela consegue se encerrar nessa primeira. Porque justamente existe um caso de um assédio e ele começa e termina nessa mesma temporada. Então você consegue realmente delimitar, do tipo, vamos contar a história desses personagens durante este caso. Isso é totalmente possível. Então vamos aguardar. Ainda não tem uma confirmação da Netflix se teremos ou não uma segunda temporada. Eu acredito que seja muito possível de termos. Aos poucos você vai realmente se envolvendo com os personagens. Então, em questão de dramaturgia, em questão de envolvimento, ela tira uma nota boa, mas ela precisa dar uma melhoradinha para se tornar de fato a grande aposta da Netflix. Um beijo, gente! Fala, Vanucci, eu já começo com uma pergunta bem pertinente para você e para o nosso público. Imagina que você vai assistir uma peça de Shakespeare, Macbeth, e durante o ato, o ator simplesmente vai embora, abandona o público ali. Isso acontece em 7 minutos, que foi lançada em 2002 por Antônio Fagundes, e agora em 2025 o ator lança o livro desta peça, e eu fui até o shopping
JK Iguatemi, na cidade de São Paulo, mais precisamente na Livraria da Travessa, para conferir a noite de autógrafos e bater um papo com o veterano. Uma comédia muito engraçada, o público riu muito. Eu já montei essa peça em 2002, eu tive 300 mil espectadores, então eu posso garantir que o público ria muito. E faltava publicar, exatamente, porque eu fiz dessa peça, eu fiz um DVD, eu corri o Brasil inteiro com ela, fui para Portugal com ela, mas não tinha publicado ainda, então tá aí o livro. O encontro de dois casais de duas diferentes gerações em um quarto de hotel revelará segredos e trará à tona emoções que mudarão a vida de todos. No elenco, Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins na comédia Dois de Nós, escrita por Gustavo Pinheiro. A peça já foi assistida por mais de 60 mil pessoas, está chegando ao fim a atual temporada em São Paulo e percorrerá algumas cidades do Brasil. A peça está terminando a sua temporada agora em São Paulo, dia 27 de abril, nós ficamos quase 8 meses em cartaz. Sim. E agora vamos fazer uma pequena excursão pelo Brasil, depois vamos para Portugal com a peça. Então, o pessoal de Portugal, fica atento. Após mais de 30 anos do sucesso de Mundo da Lua, o seriado da TV Cultura está de volta em 2025 para uma nova temporada com 24 episódios. A protagonista da vez é Emília, filha de Lucas Silva e Silva, que gosta muito do mundo da robótica e terá suas aventuras a partir do gravador do pai. Rogério Silva, interpretado por Antônio Fagundes, é o avô da protagonista. Eu tentei tirar alguns segredos, algumas informações de bastidores, mas o ator foi bem econômico nas palavras. Eu acho que volta assim, vai ser muito bom para a criançada, para a família também, né? Tá certo, obrigado e sucesso sempre, viu? Obrigado você, tchau. O play dessa semana vai para a novela Volta por Cima. Sua reta final tem um ritmo ótimo, né? E entrega muitas cenas marcantes. E tenho me impressionado muito, viu, com as cenas de Teresa Seibitz. Ela tem um ponto certo ali na interpretação, né? Ela sabe nos emocionar, não recorrendo necessariamente ao choro, mas principalmente ao tom da voz. O stop desta semana vai para toda a confusão envolvendo os bastidores de Vale Tudo. A direção da Globo precisa mostrar que o produto está acima de qualquer vaidade ou de desentendimentos. Além disso, faltou habilidade dos mais próximos à novela para apagar o incêndio antes que tomasse toda essa proporção. Para homenagear o Dia dos Povos Indígenas, a TV Globo exibe nesta segunda-feira, após o BBB, o especial Falas da Terra, que conta com a participação e consultoria de Tupumã Pataxó, que atua no movimento dos direitos indígenas do Brasil. Adira Paz e Xamã também participam do especial. O Falas da Terra vai recorrer ao humor para mostrar e discutir o desequilíbrio ambiental. E ponto final em mais uma edição da Revista de Sábado. Eu agradeço a sua presença, o seu like, o seu compartilhamento. Se ainda não fez, faça sua inscrição aqui no canal. Me ajude a levar essas informações a um número muito maior de pessoas. Se você quiser ser um membro e puder, será uma grande honra para mim. Eu espero encontrar você num próximo vídeo aqui no canal do Vanucci. Até lá, tchau, tchau.